Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus, para compartilharmos a palavra dele, mais uma parábola do nosso Senhor. E meu desejo é que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, através da sua palavra, abençoar a sua vida, edificar a sua vida, a sua alma, moldar a sua mente, aproximar o seu coração do Senhor cada vez mais, porque esse é um dos propósitos da palavra de Deus na nossa vida, né? Moldar a nossa comunhão com Deus, nos aproximar dele, nos tornar mais íntimos do Senhor. Então, vamos ao texto, nós vamos estar falando hoje da parábola da rede, uma parábola pequena que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 50. Jesus diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, jogam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. O alvo de Jesus aqui nessa parábola, por mais que ele fale de peixes, pesca, é mostrar a diferença entre o justo e o mal, entre o discípulo verdadeiro e o discípulo falso, e o fim de cada um deles. A figura que Jesus usa aqui é de uma rede. Provavelmente a cena é de uma pesca. E dentro do contexto judaico, o judeu em si, ele não podia comer determinados tipos de peixe. Você pode fazer essa conferência depois no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 9 a 11. Deus proíbe certos tipos de peixe para a alimentação do seu povo. Eram peixes que não tinham escamas e que não tinham barbatanas. Por quê? É fácil nós entendermos hoje o porquê. Peixes que não têm escamas, que não têm barbatanas, eles absorvem todo tipo de bactéria e de impurezas da água. Consequentemente, a pessoa que come esse tipo de peixe, ela tem tendência a ter inflamações na pele, complicações na saúde, se ela for pós-operada, a suturação ali, os pontos, eles inflamam. Então, é prejudicial à saúde. Era um cuidado de Deus com o seu povo quando ele proibiu determinados tipos de peixes e de outros animais também. Já os peixes com escama e com barbatana, não. Quando nós vamos comer um peixe assim, o que nós fazemos? Nós limpamos o peixe, e depois nós comemos só a carne que está por baixo ali da escama e das barbatanas dele. Aquela carne é saudável, faz bem à nossa saúde. Então era uma forma de Deus cuidar do seu povo. E o judeu obediente, ele era aquele que, quando fazia a pesca, ele separava os bons dos peixes ruins, os peixes comestíveis dos peixes que Deus não permitiu comer, tanto para a sua família quanto para a sua venda, para o seu lucro. Ele não iria vender um peixe que Deus proibiu, porque estaria prejudicando o seu irmão também. Então, o judeu obediente, o judeu justo, era aquele que andava de acordo com a palavra de Deus. E isso era representado onde ali? Na pesca. O peixe que podia ser comido e o peixe que deveria ser jogado fora. Mas o que Jesus está falando aqui, com essa cena da pesca, é exatamente daqueles que são seus verdadeiros discípulos dos que não são. Por mais que Jesus trate aqui a diferença no versículo 49 entre maus e justos, Jesus não está querendo dizer que uma pessoa, que nós possamos ser salvos pela nossa justiça própria, pelas nossas obras. Esse não é o alvo do Senhor Jesus. Nós sabemos que somos salvos exclusivamente pela justiça de Cristo. Lembre-se de 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, 21,
quando o apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o nosso Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós, ou seja, lançou os nossos pecados sobre ele, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, no sentido de que a justiça perfeita de Cristo fosse lançada sobre nós e diante do Senhor, Deus, nós fomos considerados justos. Então, todos nós que dizemos crer em Jesus Cristo, nós devemos demonstrar que somos salvos, sim, através da nossa justiça. Que justiça é essa? É através da nossa maneira de viver de acordo com a palavra de Deus. Sempre que a palavra do Senhor fala de um filho de Deus como alguém justo, ela está apontando para a nossa maneira de viver, nossa retidão, né? A Bíblia usa esse termo às vezes. Então, a palavra de Deus está nessa parábola aqui, nos mostrando que os verdadeiros discípulos são aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus, assim como o peixe que a rede pesca e fica são somente aqueles que estão dentro do padrão da palavra de Deus. Os maus aqui são aqueles que até parecem peixes bons, né? Mas estão repletos de impurezas que eles absorvem do mundo. Porque, na verdade, aquele que parece crente e que vive de acordo com as coisas do mundo, ele nunca saiu do mundo. O peixe impuro é aquele que absorve para si todas as impurezas do mar. O falso discípulo, o falso crente, é aquele que vive como o mundo vive. É aquele que ama as coisas do mundo e vive no mundo. Né? Ele não é sal e luz. E a palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a conclusão do Senhor aqui com essa parábola é que, como ele diz no verso 49 e 50, né, a rede vai fazer a separação no final. Essa rede é o próprio Senhor Jesus que vai enviar os seus anjos para recolher os justos e lançar no lago de fogo, né, os maus. Então, o Senhor Jesus é quem conhece bem os que são seus. E no fim, como nós lemos aqui, os maus irão para o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Os justos, com certeza, irão para o gozo eterno, o novo céu, a nova terra, né, onde não vai haver mais pranto, nem dor, nem sofrimento, nem pecado, nem diabo. Esse é o nosso fim, meu irmão. Na verdade, é o início da nossa eternidade, onde reinaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Então, eu quero pensar em duas lições aqui para nós com relação a essa palavra. A primeira delas é uma advertência. Tá? É uma advertência para mim e para você. Por quê? Nós também somos chamados a andar em justiça. Volto a dizer, por mais que a nossa salvação seja pela justiça de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz por nós, né, nós também somos chamados e ordenados a andar em justiça, ou seja, nós somos chamados a andar em linha, de acordo, em obediência à palavra de Deus. Por quê? É assim que nós honramos a Deus no mundo, ao invés de amarmos as coisas do mundo. É a obediência à vontade do Pai, a palavra de Deus, que separa os verdadeiros dos falsos cristãos, aqueles que serão recolhidos pelo Senhor, daqueles que não serão recolhidos. Porque se somos verdadeiros cristãos, nós iremos buscar demonstrar a gratidão pela graça recebida na cruz através da nossa obediência diária, através da nossa justiça, né, da nossa maneira de viver. Então, a maneira como eu e você estamos vivendo diariamente está demonstrando se somos ou não verdadeiros cristãos. Se eu e você estamos buscando diariamente honrar ao Senhor através da nossa obediência, ainda que essa obediência não seja perfeita e aqui nesse mundo nunca vai ser, mas se o desejo do nosso coração é honrar ao Senhor todos os dias através daquilo que falamos, que fazemos, né,
através até mesmo do nosso arrependimento, isso demonstra que nós somos realmente salvos. A nossa fé, ela não é falsa, ela é demonstrada através da nossa obediência, do nosso desejo de obedecer, de andar de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Então nós precisamos observar a nossa vida. Isso é uma advertência mesmo para mim e para você. Nós estamos andando em justiça, nós estamos andando em retidão, nós temos desejo por obedecer a Deus ou não? Por quê, gente? Os peixes ruins, eles são diferentes. O falso, ele ama o mundo. Ele não se preocupa em obedecer a Cristo. Ele pensa que ele olha para o que Cristo fez e continua vivendo do mesmo jeito. Ele não consegue enxergar no que Cristo fez os seus pecados ao ponto de ter vergonha dos seus próprios pecados e buscar andar de maneira justa, de maneira reta. Por quê? Aquele que só parece um peixe verdadeiro, ele não valoriza o que Cristo fez na cruz, porque ele continua amando o mundo e as suas coisas. Então, que nós sejamos daqueles que andam em justiça, em obediência, por amor ao Senhor que nos salvou na cruz e que virá para nos dar o seu reino. Amém? E mais uma coisa para nós encerrarmos, mais uma lição que nós tiramos aqui desse verso, que é uma esperança para nós, que é a razão da nossa fé, da nossa fidelidade ao Senhor, né? Nós somos aceitos por Deus, meus irmãos, por causa da justiça de Cristo. Nada do que você faça hoje, mais ou menos, fará você ser menos aceito pelo Senhor do que a justiça de Cristo. Nós só somos justos aos olhos do nosso Pai por causa do que Cristo fez. Deus pegou as vestes de justiça perfeita do nosso Senhor e colocou sobre mim e sobre você na cruz do Calvário. E é por causa da justiça de Cristo que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, eu e você, nós estaremos com Ele para todo sempre, reinando alegremente. Então, que você possa refletir nessa parábola, refletir sobre a sua própria vida, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém?